Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho, você está assistindo Dica Pra Hoje e hoje eu quero conversar com vocês sobre minimalismo e prioridades. Antes de começar, eu quero que você veja aqui no canal que tem uma playlist sobre minimalismo, então tem todos os vídeos sobre esse assunto já separadinhos numa pastinha para você sentar e maratonar. Outra coisa também é que lá no blog tem uma playlist, como se fosse uma playlist, tem uma pasta onde você encontra posts sobre minimalismo para saber tudo que eu já escrevi sobre esse assunto. E eu vou linkar tanto a playlist aqui do canal quanto essa pasta no blog aqui embaixo no box de informações. Assim você clica e já vê todos esses conteúdos de uma vez só. Outro ponto muito importante é que quando eu falo sobre minimalismo, quem já me segue há algum tempo sabe que eu não tô falando de números de peças que você tem que ter, de contar as suas coisas, de paleta de cores, de armário cápsula. Não, eu não tô falando sobre isso. Quando eu falo sobre minimalismo, eu falo sobre você ter o suficiente, que não te faça falta e nem que sobre. E não só em relação a coisas, não só em relação à sua casa, mas em relação a todos os ambientes que você frequenta ou que você possui, em todas as pessoas que você anda, nos pensamentos que você tem, no tempo que você gasta. Será que você está colocando tudo em equilíbrio? Será que você tem aquele monte de amigos que você fala que tem amigos, mas na qualidade não tem, e você acaba gastando tempo com pessoas que não te levam a lugar nenhum, e você acaba investindo em amizades que te levam para baixo? Ou então você passa a maioria do teu tempo fazendo besteira? Ser minimalista é você saber aquilo que é super importante para você, então não tem como fugir do tema prioridades. Então não esqueça, mas o meu ponto de vista não é ficar contando, tenho 20 peças, 30 peças, não, eu tenho aquilo que é o suficiente para eu me vestir para todas as estações, ficar bem para todas as situações, e é isso. O vídeo de hoje surgiu de uma conversa que eu tive aqui em casa com a minha irmã e com a minha mãe. Se você não sabe, se você chegou agora, eu morei em São Paulo, eu sou de Santos, nascida e crescida aqui. Depois eu fui morar em São Paulo quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos. E agora com 30 anos eu voltei para Santos para morar com a minha mãe e com a minha irmã. E, lógico, eu me desfiz do máximo que eu pude, móveis, tudo foi embora. Mas as minhas coisas pessoais eu trouxe, como roupas e livros, basicamente isso. E eu voltei para dividir o quarto com a minha irmã. A gente sempre dividiu, nós somos em 3. Minha irmã mais velha de todas é casada, então ela não mora mais aqui. Só que nesse tempo todo que eu morei em São Paulo, minha outra irmã do meio ficou como filha única. Então é nada mais do que natural do que ela usar o espaço que ela tinha só pra ela. Até porque a gente nunca pensa que alguém vai voltar. Eu também não pensava que eu ia voltar. Mas voltei. E aí ela teve que abrir mão do espaço que ela tinha. E eu tive que trazer as minhas coisas e também cortar algumas coisas para poder caber no espaço que ela me cedeu. E aí conversando, a gente tava falando de tarefas de casa, de fazer e tal. E aí ela falou assim, você fica falando de minimalismo? Tá, você quase não tem roupa, mas em compensação você tem um monte de livros. E os meus livros até hoje eu não desencaixotei. Para não dizer que eu não tirei da caixa, eu tirei da caixa de papelão da mudança e coloquei em caixas plásticas, que é mais fácil para eu ver e poder pegar quando eu quero ler, e também porque fica mais seguro, né? Caixa de papelão amassa, se molhar fica desprotegido, então ainda estão em caixas e ficam embaixo da nossa escrivaninha do quarto. E aí eu achei engraçado, falei, poxa, e ela tem muita roupa, ela tem muita coisa. E eu fiquei pensando assim, na hora eu fiquei assim, mas depois eu pensei, prioridades, que bom que eu tenho mais livros do que eu tenho mais roupas. Mas é interessante que me surgiu essa ideia do vídeo justamente porque o minimalismo ele te ajuda a mostrar o que é mais importante para você. Você acaba guardando ou tendo mais do que é mais importante para você. Onde você gasta o seu dinheiro, o seu tempo e a sua energia revelam o que é mais importante e onde estão as suas prioridades. Ter coisas, ter amigos, ter pensamentos, ideias não é errado. O errado é quando o porquê de ter aquilo não te satisfaz. Então se eu te pergunto, poxa, Joyce, você tem um monte de livros, por quê? Você não pode se desfazer? Não posso me desfazer dos livros que eu tenho hoje, porque todos os que eu já podia me desfazer eu me desfiz,
Os que eu tenho hoje são livros que eu ainda leio, que eu ainda acesso ou que eu ainda vou ler. São livros importantes e relevantes para o meu aprendizado e eu tenho certeza que os que estão ali precisam estar. Esse porquê me satisfaz? Me satisfaz. Então, eu mantenho os meus livros. Agora, se fosse um outro caso, poxa, Jéssica, por que você tem esse monte de livro? Ah, porque eu gosto, porque eu acho bonito ter um monte de livro, porque eu olho aquelas casas cheias de livro, eu acho muito bonita. Então, eu tô acumulando ali, guardando esses livros numa caixa, porque quando eu tiver a minha casa, eu vou encher uma parede de livros. Te satisfaz? Poxa, será que vale a pena eu ficar retendo aqueles livros ali, sendo que outras pessoas poderiam ter acesso só para um dia, sabe-se lá Deus quando, eu ter a minha casa e encher de livro? Esse porquê não me satisfaz. Isso quer dizer que esses livros estão em excesso, preciso me desfazer. Entendem a diferença? Respondam o porquê você tem o que você tem, por que você anda com as pessoas que você anda, por que você investe o seu tempo nessas atividades que você investe, por que você investe o seu dinheiro nessas coisas que você investe. Se esse porquê te satisfizer, não te trouxer vergonha ou tristeza, você está mantendo as coisas certas. As coisas que você tem, o tempo que você investe, as pessoas com as quais você anda, precisam necessariamente estarem atreladas ao seu objetivo de vida. Não, eu não vou andar só com as pessoas que puderem me arranjar um emprego. Não, eu não vou só gastar o dinheiro para eu me alimentar. Não, a gente tem um monte de coisa que é importante pra gente. Mas se eu quero procurar um emprego e eu só ando com pessoas que me desviam completamente desse meu objetivo, que falam que não tem nada a ver estudar, ai Joyce, olha, Bill Gates, esses caras todos nunca fizeram faculdade, você tá querendo fazer faculdade, será que são boas companhias? Será que as coisas que eu tenho, eu quero ter uma casa organizada, eu olho pra minha casa e me sinto mal, me sinto incomodada com tanta coisa que tem e ainda assim eu mantenho tudo isso? Será que tá indo contra ou a favor do meu objetivo? Então reflita, porque isso também pode te ajudar a filtrar aquilo que você deixa entrar na sua cabeça, deixa entrar na sua vida, deixa entrar no seu ambiente que você convive. E se essa ideia de ser minimalista parece muito absurdo pra você, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que você não consegue ser minimalista? Pare para pensar. Eu não estou dizendo que você tem que ser. E já disse também que se ser minimalista, o título, te traz desconforto, que você é a favor de ter menos, mas porque falam X ou Y de minimalismo, isso acaba te trazendo um pouco de receio, esquece o título. Então vou mudar a pergunta. Por que você não consegue se desfazer? E aí pense geral, dos amigos, do tempo, do dinheiro, das coisas, por que você não consegue se desfazer? Responder essa pergunta pode ser mais difícil do que a gente imagina, porque não é só uma questão de pegar um item e colocar no saquinho para doação ou para o lixo. Não é só uma questão de eu parar de falar com aquela pessoa. Não é só uma questão de eu decidir não comprar mais esse tipo de coisa. É muito profundo. É que às vezes aquela pessoa, ela me atrai, mas ela me atrai de uma forma ruim. Eu sou dependente dela, eu sou codependente dela afetivamente. Por mais que ela me faça mal, eu não consigo me desfazer. Eu não consigo ficar longe. Pelo contrário, se aquela pessoa se afasta de mim, eu me deprimo, eu fico mal. Poxa, eu sei que tudo isso no racional, isso é lógico pra mim, mas por que eu não consigo me desfazer dessa pessoa? Entende como não é uma coisa tão simples? Eu vejo a minha casa cheia de coisas, me incomoda, mas eu não consigo pegar esse jogo de copos que eu nunca usei, que já tá aqui em casa há 10 mil anos, mas eu sempre uso esse aqui que eu gosto mais, mas eu não consigo me desfazer, porque eu fico achando que um dia eu vou usar, porque eu fico achando que um dia vai ser a oportunidade de eu estrear. E será que as outras pessoas com quem eu vou dar vão cuidar bem? Poxa, eu gastei dinheiro, seja lá o que for. Por que você não consegue se desfazer? Responda essa pergunta com a maior sinceridade possível e aí você vai perceber que vai ficando cada vez mais fácil você ter aquilo que você precisa. E se pensar em se desfazer é muito difícil para você, se quando você pensa em abrir mão te dói, pense no contrário, pense assim, o que eu quero manter? O que para mim é muito importante? Quais são as coisas essenciais para mim? Quais são as pessoas realmente relevantes e importantes e significativas na minha vida? Quais são os gastos que eu tenho que me deixam felizes e que me trazem bem-estar, mas um bem-estar a longo prazo? E não só gastei com isso agora, fiz essa dívida e agora eu vou chorar porque eu vou ter que pagar no mês que vem no cartão. Então, se for difícil pensar em abrir mão, pensa ao contrário. O que eu faço para reter?
E aí quando você pensar no que é mais importante, o que não é importante acaba ficando mais afastado, não fica no foco da sua visão. E aí você consegue tomar atitudes e dar os passos em direção a uma vida mais minimalista, a uma vida mais essencialista, a uma vida mais simples, mais descomplicada. Eu vou deixar algumas perguntas aqui nos comentários, eu vou deixar como fixa para você responder, seja para mim nos próprios comentários. Essa é uma forma de você fazer uma autoavaliação. Respondendo essas perguntas, você vai se ajudar a enxergar melhor a sua situação e por que você age do jeito que você age. Então veja as perguntas aqui nos comentários, mas eu vou falar para vocês. A primeira pergunta: o que eu mais tenho acumulado? O que eu mais tenho acumulado? E como eu dei exemplos de vários temas aqui no vídeo, não é só de coisas. Pense em tudo que você tem acumulado: sentimentos, pensamentos, atitudes, pessoas, dinheiro e itens. O que isso me acrescenta? Então você descobriu que você acumula muito tal coisa. O que essa coisa te acrescenta de positivo? Qual é a pior coisa que pode acontecer se você se desfizer disso? O que te impede de se desfazer então, já que você já sabe a pior coisa que pode te acontecer? Decida e haja a respeito. Se você quiser, marque como se fosse uma lição de casa para você. Então você já respondeu essas perguntas e você quer tomar uma atitude. Então escolhe. Eu já sei que eu acumulo muito pessoas vazias na minha vida, ou eu sei que eu acumulo muito eventos que não me levam a lugar nenhum, que não me acrescentam em nada. Eu só vou porque eu quero ficar no meio das pessoas, porque eu acho que aquilo vai me acrescentar, mas depois eu me arrependo. Lugares que eu frequento que não me fazem bem. Então eu já sei, essa semana eu vou cortar isso dos meus dias. Ou então, nessa semana eu tinha marcado X, Y e Z. Eu não vou fazer o X, o Y e o Z. Enfim, vai depender muito do que você tem dificuldade para se desapegar, para destralhar, para deixar ir. Mas são boas perguntas para trazerem uma reflexão genuína na sua vida. E eu tenho certeza que se você responder com sinceridade, eu recomendo que você escreva num papel, não fique só na sua mente, mas que você escreva, porque quando você enxerga, o teu cérebro assimila aquilo como uma coisa importante a ser feita. E aí quando você se vê numa situação em que seja exigido aquilo que você escreveu, o teu cérebro te lembra e aí você fica mais predisposto a colocar aquilo em prática. Então escreva as respostas dessa pergunta e esteja aberto para colocar em prática. O máximo que pode acontecer é você se arrepender, não deu certo, bola pra frente, mas você fez aquilo que você podia, você tentou. Abra o seu coração para uma vida mais simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, faz um favor para mim, compartilha com mais pessoas. Vamos ajudar as pessoas a se desfazerem dos seus excessos. Curta também esse vídeo, porque aí eu fico sabendo se você efetivamente gostou. E deixa aqui o seu comentário. Se você não puder responder essas perguntas aqui nos comentários, de repente se sente um pouco invadido, não tem problema. Deixa no seu comentário aqui o que você achou desse vídeo, qual parte que te ajudou, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal e eu te espero nas redes sociais. Blog Dica Pra Hoje no Facebook e no Instagram. Tchau, tchau!